estamos aqui para falar sobre a história do Rio de Janeiro, desde o momento da descoberta até os tempos atuais. Falaremos também sobre a sua geografia e também suas principais características, como relevo, geografia, vegetação e clima. Fique conosco nesse capítulo de Geografia Carioca. Navegadores portugueses avistaram a Baía de Guanabara, acreditando que se tratava de um foz de um grande rio, deram-lhe o nome de Rio de Janeiro, dando origem ao nome da cidade. O município em si foi fundado em 1565 por Estácio de Sá, com o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao então rei de Portugal, Dom Sebastião. 200 anos adiante, em 1773, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Brasil, título que manteve até 1960, quando foi inaugurada Brasília, a atual capital do país. Devido às grandes guerras napoleônicas, a família real portuguesa transferiu-se em 1808 para o Rio de Janeiro, onde em 1815 o príncipe regente Dom João VI foi coroado rei do Reino Unido do Brasil. Um fato histórico que foi da maior importância para os rumos da nação brasileira. A economia da cidade foi impulsionada a partir do século XVII pelos ciclos da cana-de-açúcar, do ouro e do café. Hoje, o estado do Rio de Janeiro é, após São Paulo, o segundo polo industrial do Brasil, está entre os primeiros do turismo, além de ser principal centro de cultura do país e importante centro político. Povos europeus, principalmente portugueses, misturando-se com escravos africanos, índios brasileiros, deram origem a um povo gentil, alegre, bonito, que compõe a população de mais de 6 milhões de cariocas, como são chamados os habitantes da cidade. O Rio de Janeiro é o estado da região sudeste do Brasil, que possui uma área de 43.696 km². A capital do estado tem o mesmo nome do estado, ou seja, a capital tem o nome de Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, aliás, é mundialmente conhecida como a Cidade Maravilhosa. O estado abriga a terceira maior população do país. Os limites do Rio de Janeiro são os seguintes: ao norte e noroeste, Minas Gerais; ao sudoeste, São Paulo; ao leste e sul, Oceano Atlântico; ao nordeste, Espírito Santo. O litoral do estado é muito recortado e se estende por 636 quilômetros, sendo que possui várias baías e um grande número de ilhas. A Mata Atlântica, a vegetação original em grande parte do estado, ocupa atualmente apenas 1/10 dessa área. Nas partes mais altas das serras do estado, produzidos pela ocupação humana, surgiram os mangues e grandes áreas do campo. Uma amostra que existe em termos de vegetação originalmente no estado pode ser observado na Floresta da Tijuca e no Maciço da Pedra Branca, que aliás são as duas maiores florestas urbanas do mundo. O relevo do estado do Rio de Janeiro é muito variado. Desse modo, apresenta, entre outros, escarpas elevadas, mares de morro, colinas e vales. Rochas diversificadas, além de uma extensa área de planalto que ocorre entre todo o oeste do território. O ponto mais elevado do estado é o Pico das Agulhas Negras, com 2.787 metros de altura na Serra da Mantiqueira, e o Planalto Fluminense. A primeira ocupa quase metade do território estadual e a segunda se estabelece no interior do mesmo. Clima. Na área de relevo mais plano, o clima predominante é o tropical semiúmido, com elevados índices de pluviosidade no verão e inverno seco. A temperatura média desse território é de 24 graus e a média de chuvas anuais é cerca de 1.255 mililitros. Entre o Baixada Fluminense e o Planalto, desenvolve o clima tropical de altitude, que desvia invernos rigorosos e verões quentes com grande ocorrência de chuvas, atingindo aproximadamente 2.200 mililitros ao ano e temperatura média de 16 graus. Nos Planaltos prevalece o clima tropical de altitude, que promove verões quentes e úmidos, e invernos secos e frios. Temperatura média anual nesses locais é de 20 graus e índices pluviométricos que chegam a variar de 1.500 a 2.000 milímetros. Diante da ocupação
passada, realizada no estado do Rio de Janeiro, para desenvolvimento da pecuária, existe atualmente somente cerca de 9% de toda a vegetação original. As áreas remanescentes estão dispersas em lugares de difícil acesso. Basicamente, são identificadas 3 variações vegetativas: no litoral, em torno do mangue, e floresta atlântica, no interior da floresta tropical. No estado, ocorrem as florestas do tipo ombrófila, vegetação costeiras, como exemplo, manguezais, restinga e praias, campos de altitude e campos de planície, embora essas características tenham perdido grande parte de suas reservas. Hidrografia. O principal rio do estado é o Paraíba do Sul, que percorre o território em grande extensão, além dos rios Macaé, Muriaé, Iraí e Grande. O rio Paraíba do Sul nasce no estado de São Paulo e deságua no Oceano Atlântico. Esse importante manancial tem como afluente os rios Piabinha, Piraí e Paraibuna, isso na margem direita, e Pomba e Muriaé na margem esquerda. Vai! Olá, somos alunos do século 230 e estamos aqui para falar sobre a história do Rio de Janeiro. E como da descoberta às questões atuais. Olá, somos alunos do século 230 e estamos aqui para falar sobre a história do Rio de Janeiro. Falaremos também.